professores. E para continuar no nosso capítulo 3, que é Levando a Criança ao Salvador, nós já nos firmamos nas 5 verdades espirituais do Evangelho. E agora nós vamos passear um pouco por cada uma dessas, certo? Quando eu falo sobre o convite da salvação, eu estou falando sobre a apropriação desse presente. Lembra que a gente falou que Jesus era a provisão para a salvação, mas que existe o presente, e o presente é você receber. Então, quando a gente fala em receber, a gente fala em se apropriar. Quando a gente fala de se apropriar, a gente fala do convite da salvação. O convite da salvação é a oportunidade que a criança tem de dizer sim, eu quero esse Senhor, eu quero esse Salvador. E aí na página 31 do seu livro, ele vai dizer uma coisa que eu não posso deixar de falar e de frisar, e se você puder, você pode grifar aí. Olha só o que diz, é identificar aquele que está interessado e precisa de ajuda. Então, é uma oportunidade, ele diz mais assim, ó, é a manifestação visível para saber o invisível. Sabe por quê? Quando você oferece, olha, quem quer esse Salvador do mundo para si, para você? Você não sabe o que está se passando no coração da criança ali, quando você oferece a salvação. Então, na hora que ela levanta a mão, na hora que ela fica de pé, ela está tornando visível o invisível do seu coração. Então, o convite é a manifestação daquilo que é invisível no visível. E é muito importante. Então, o convite da salvação é para ser feito, sim. O apelo é para ser feito. Mas nós devemos fazê-lo como uma oportunidade de tornar visível o que é invisível. O que a gente não pode fazer? A gente não pode, isso é muito importante, você não deve fazer ele de forma emocionante. Ai, se você não fizer isso agora, você vai pro inferno. Jamais, jamais torne esse momento emotivo. Jamais torne esse momento assustador. Jamais torne esse momento de pressão na vida da criança. Jamais persuada ela a fazer esse convite. Pelo contrário, você vai ver agora a maneira correta de você tornar esse convite especial para a vida da criança. Esse convite precisa ter algumas características. E as características dele ele precisa ser claro. Então, se você quer se tornar filho de Deus, assim como está lá em João 1,12, você pode crer agora no Senhor Jesus. Então, creia no Senhor Jesus e você se tornará filho de Deus. Creia no Senhor Jesus e você se tornará salvo, assim como está escrito lá em Atos 16:15. Então, é claro, é o que a Bíblia diz, é a verdade. Então, as características desse convite é ser claro, ser curto, ser pessoal, ser bíblico e ser positivo. Você vai falar da forma positiva e não da forma negativa. Você vai ficar separado de Deus para sempre nos seus pecados. É isso que você quer? Para que você fique livre de todo pecado, você pode crer no Senhor Jesus. Essa é a forma positiva de estar passando esse convite. Então, as características é que seja claro, que seja curto, que seja pessoal, você. Que seja bíblico, tem que ter um versículo, uma base bíblica, e positivo. O ambiente necessariamente precisa estar calmo, o ambiente necessariamente precisa estar organizado. Então, na hora que você vai fazer o convite da salvação, não é para a professora estar olhando no celular, não é para outra professora estar pegando água para as crianças, não. É hora delas estarem em sintonia com o Espírito Santo de Deus, dizendo: Senhor, fala ao coração dessas crianças. Senhor, faz com que elas tomem a decisão correta. Então é o momento de estar tudo organizado e calmo para ouvir essa mensagem esse convite da salvação. O que a gente precisa fazer também? Precisa haver uma identificação. Está aí na sua página 32 do livro.
precisa haver uma identificação. Então, por isso que a gente diz, levante a mão se você quer. Por isso que a gente diz, fique em pé se você quer. Aqui no seu livro tem algumas sugestões. Geralmente, as que eu pessoalmente mais uso são levanta a mão ou fique de pé. Depois que eu faço a oração, às vezes eu faço oração, às vezes eu não faço oração, eu só convido mesmo. Aí no seu livrinho, na página 33, ele até tem outra sugestão, que é abrir os olhos. Eu não gosto muito, porque às vezes algumas crianças, eu já tive experiência, algumas crianças abrem os olhos mesmo sem querer fazer responder sim ao convite da salvação. Então eu prefiro que levante a mão e eu vou ter certeza, ou que fique de pé. Pessoalmente, essa é a minha opinião. Então você precisa identificar. Então, lembrando do convite, é uma oportunidade para a criança tornar visível o invisível. Tem que ser claro, curto, positivo, pessoal e bíblico. Precisa ser um ambiente calmo e organizado. E também precisa ter uma identificação visível, né? E agora eu quero passar para vocês para a parte dos métodos, né? Aí no seu livrinho tem os métodos para apresentar essa mensagem de salvação. Então os métodos são simples, os métodos têm muito. Se você passar o dia inteiro na internet olhando, você ainda não acaba de ver todos os métodos que existem. Então isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é a gente saber o que a gente está fazendo. Eu vou começar dos mais simples, o que a gente já está usando sempre aqui, que você conhece, você já está se acostumando com ele, são os símbolos. O círculo representa Deus porque não tem começo nem fim, certo? É eterno, então ele representa Deus. Amarelo é a cor vamos dizer, das ruas de ouro do céu, então por isso que a gente usa o símbolo amarelo, o círculo amarelo que representa Deus, Deus Criador, Deus Amor, Deus Santo. O coração escuro que representa o pecado, certo? Que nos afasta de Deus, que a nossa natureza é pecaminosa e que merece ser castigada. A cruz, que representa a morte, mas está vazia, assim como um túmulo, que representa a morte e ressurreição de Cristo. O coração branco, que representa a apropriação. Você quer ter Jesus no seu coração para ser o Senhor da sua vida, então é como se fosse o convite. Você quer, agora é o convite. É o convite da salvação. E esse daqui é aquele da certeza da salvação. Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar, mesmo que você peque. Mas você pode confessar ao Senhor os seus pecados. E ainda a árvore que representa a certeza da salvação. Quando a gente tem a certeza da salvação, os nossos atos demonstram isso. Então eu vou amar mais a Deus através da palavra, através da oração, através de falar para outras pessoas de Jesus. Então isso me faz crescer no evangelho e no serviço. Lembra a função tríplice do evangelismo de crianças? Salvação, crescimento e serviço. Eu vou estar crescendo e servindo ao Senhor. Então esses são os símbolos da salvação. Existem também as cores da salvação, né? As cores da salvação, você tem o livro Sem Palavras, que é muito conhecido. Esse aqui que eu uso, ele geralmente vem com as cores e os símbolos, tá? Então pronto, aqui ele tem a cor amarela e também tem um símbolo que eu acabei de falar para vocês, o círculo amarelo, né? Ele tem também aqui a cor escura preta e tem também o coração preto. Não sei se vocês estão vendo em 3D. Quando eu vou para as igrejas fazer a oficina de evangelismo, geralmente a gente leva essa oficina para ser feita. A cor vermelha e a cruz vazia representa morte e ressurreição. O branco é a apropriação, seu coração, ó, limpinho, porque você creu no Senhor Jesus e convidou Ele para morar no seu coração. E a árvore que me dá o crescimento em Cristo Jesus. Outro método, livro sem palavras, cores e símbolos. Deixa eu ver o que tem mais aqui no seu livrinho, apacenta. Ah, tem os dedos, né? Os dedos, eu vou explicar para vocês rapidamente aqui, ó. Os dedos, a gente usa o polegar, porque ele tá para cima, então ele já me revela Deus. Deus Criador, Deus Santo e Deus que me ama. Esse daqui, ó, me revela o pecado, porque eu estou sempre apontando para outra pessoa, mas tem 3 dedos apontando para mim. Então me diz que eu sou pecador. Eu estou afastado de Deus por causa do pecado. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu não posso salvar-me a mim mesmo.
O terceiro, que é esse aqui, ó, você sempre bota os 3. Por quê? Ele me lembra a cruz, que Jesus morreu ao lado de 2 ladrões. Então ele me mostra Cristo. Ele me mostra Jesus que morreu, mas não ficou morto, ressuscitou. Aí vem o outro dedo, esse daqui, o anelar, né? Esse daqui me fala que eu vou estar sempre, que eu preciso recebê-lo, não é? É o dedo da aliança, ou de noivado ou de casamento. Então ele me faz receber, eu preciso receber Jesus como meu Salvador. Como? Confessando a Ele os meus pecados, crendo que Ele morreu e ressuscitou para perdoar os meus pecados e convidando Ele para ser o Senhor da minha vida. Então esse daqui eu recebo o Senhor Jesus. E esse pequenininho aqui, o dedo mindinho, ele me mostra que eu vou precisar sempre estar crescendo no Senhor. Como? Confessando a Ele os meus pecados sempre que eu errar, lendo a Bíblia todos os dias e orando, obedecendo, ouvindo a voz de Deus e falando com Deus para obedecer a Ele sempre. Eu preciso ir para uma igreja para aprender mais sobre Ele e servi-lo. E eu preciso falar de Jesus para as outras pessoas. E assim eu vou estar crescendo no Senhor Jesus. Amém? Esses são os métodos, dedos, figuras. Olha, essa caixa linda tem na internet e ela é só de figuras. Então, na hora que eu vou falar para as crianças sobre o presente da salvação, eu vou falar sobre tudo isso que eu falei para vocês. Só que pelas figuras, ó. A figura do céu, ela forma a cruz. A figura do pecado, de Jesus e do coração limpo. A figura de todas as crianças do mundo recebendo a Cristo é a figura do crescimento. É muito bonito esse visual e útil para a gente falar sobre esse presente da salvação. Foi uma aluna minha que fez e me presenteou com esse material. Deixa eu mostrar outra coisa. Tem também o Bola na Escola, que também é só através de símbolos. Eu gosto muito dele, ó. Aqui fala sobre o céu, sobre Adão e Eva. Aqui fala sobre o pecado. Fala de Adão e Eva que pecou, mas aqui fala assim, você fica brigando pela bola. Tem ele pequenininho assim como um folheto, mas tem ele também grande para você contar na igreja para todas as crianças, ou na sua casa, ou na escola, em qualquer lugar. E aqui fala dos pecados, né? A mãe falando e você com blá, 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 não quero nem escutar. Então fala que você é um pecador. Fala sobre Jesus que morreu e ressuscitou, não ficou naquele túmulo. Fala sobre o Senhor Jesus que me ama e que está pronto a me receber se eu crer nele, e eu quero crer nele, então a apropriação de recebê-lo. E aqui a Bíblia vai ser meu guia e eu vou estar crescendo no Senhor Jesus. Então aqui através dos símbolos, tem ele grande, tem ele pequeno e eu acho que tem muitas outras coisas, mas eu não coloquei aqui, senão o nosso vídeo ia ficar muito grande, nossa aula ia ficar imensa e eu ainda preciso falar mais algumas coisas para vocês, tá? Então até daqui a pouco no nosso terceiro vídeo, terceira parte, certo?